Já vamos dando boa noite aí pro pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí para nossa segunda parte, segundo conteúdo, né, da semana da inteligência canina online gratuita. Pessoal, vocês me avisem aí se o áudio não tá muito legal aí, tá? Só me façam um ok se o áudio estiver legal aí, tá? Acho que tá ok o áudio, né, pessoal? Aqui também. Beleza, beleza. Belezura. Só aguardar um pouquinho. O pessoal vem entrando. Buenas então, pessoal. Já dá pra gente começar aqui. O pessoal às vezes entra, sai, e, enfim, pede para esperar um pouquinho, mas depois a gente sempre já avisou o pessoal aí que 24 horas vai ficar disponível aí a live, né? Depois dessas 24 horas ela não vai mais estar disponível no Instagram e sim no YouTube, né? A gente até já deixou um recado pro pessoal ali. Conforme a gente vem seguindo a sequência aí, né, pessoal, da semana. Ontem foi então o primeiro dia, no caso, dos três, que foi que a gente conversou bastante sobre os três pilares, né, da inteligência canina, que é a saúde física, mental e social. Esse segundo dia, então, agora, a gente entra no assunto então de como os cães aprendem, que é como se fosse uma continuidade, né, que às vezes é meio cansativa porque tem muita teoria, mas é importante que as pessoas que queiram criar um vínculo, né, que tenham uma rotina disciplinada, que, por exemplo, contratou algum serviço nosso, teve que fazer uma reestruturação de rotina aí, trabalha mais disciplinado, tem que entender isso, e quando a pessoa começa a entender essa parte aí, tudo começa a clarear, ficar mais transparente, ficar mais fácil a compreensão no dia a dia do que o cão está querendo dizer para a pessoa, né? Às vezes o cão faz alguma coisa, né? E a pessoa não consegue entender aquele comportamento. Baseado nesse não entendimento dela, às vezes ela está reforçando comportamentos negativos, né? Que acabam influenciando de forma bem ruim para o dia a dia da pessoa, né? Principalmente aquela pessoa que necessita de um enriquecimento ambiental, por exemplo, para deixar o cão em casa quando vai sair, alguma coisa assim, né? Que tem que ter uma rotina bem ajustada, né? Por que então como os cães aprendem parte um e como os cães aprendem parte 2? Isso aí é em função de quê? São dois tipos de condicionamentos, né, pessoal? Que regem todo esse aprendizado aí, né? Todas as memórias geradas, corretas ou incorretas, né? Então, assim, a parte um então, a gente vai falar sobre o condicionamento clássico, né? É a parte do condicionamento clássico e amanhã, no caso, a gente vai, então, com a continuidade, que é sobre o condicionamento operante, né? Então, para as pessoas não se confundirem, né, com isso aí, então a gente preferiu separar para ficar mais interessante, né? Então, assim, pessoal, só para passar aqui também algo que antes que eu me esqueça, o pessoal que tiver pergunta, né, ou quiser participar do evento ao vivo, aí não tem problema algum. A gente
disponibiliza isso aí depois do final, né? Como ontem, senão a gente acaba confundindo e perde o norte, né? As pessoas fazem as perguntas, aí responde, aí continua no assunto, aí fica meio bagunçada a coisa. Então, a gente vai ter que, só para organizar as perguntas no final e interações também ao vivo, também no final, daí a gente abre sem problema algum, né, pessoal? Tiver interesse. Então, assim, pessoal, começando então a parte do condicionamento clássico, para vocês entenderem mais ou menos, né? O que seria isso aí? Vocês podem, uma coisa que vocês têm que ter em mente, né? Que todos vários condicionamentos que hoje os terapeutas, psicólogos utilizam no trabalho, né? Com humanos, muitos deles foram testados em cães, né? No comportamento dos cães, em função de terem as mesmas emoções dos humanos, e as pessoas começaram a incluir nas terapias dos humanos, né, os condicionamentos que foram testados, né, nos cães e descoberto, né, tanto na teoria como na prática com o cão mesmo, né. Então, assim, o condicionamento clássico, né, pessoal, nada mais é do que o fisiologista Pavlov, no caso. Então, ele, entre vários experimentos que ele fez, um deles, ele começou a analisar que toda vez que ele que antecedia, né, a colocação da tigela da comida do cão dele, toda vez que antecedia a, a hora da alimentação do cão, o cão começava a salivar, né? Então ele começou a analisar que todos os dias ele pegava o pote do cão, botava a comida, o alimento dele ali, e o cão começava a salivar, né? E nos primeiros momentos, assim, o pessoal não dá muita bola, e ele começou a analisar aquilo ali. Então, baseado nisso daí, ele começou a descobrir, então, que existem condicionamentos que, se bem ajustados, né, com a disciplina, com regras, limites e restrições corretas, né, com uma rotina estruturada, né, o cão começa a entender sem tu precisar dar alguns comandos para ele, né, só na repetição mesmo, entendeu? E então, acho que a gente pode dar alguns exemplos para vocês, por exemplo, assim, isso não só na parte da comida, é claro, né? A maioria das pessoas que tem cachorro consegue analisar isso, né? Que quando tem alguma coisa que ele goste e que tu repete todos os dias, ou não todos os dias, algumas vezes na semana, pelo menos, ele fica feliz e tu não precisa nem falar para ele nada, tu só faz algum sinal, tu só faz algum gesto, tu só faz algum movimento, e ele já capta aquilo e entende que é um estímulo para determinada coisa, né? Dá para dar uns exemplos aqui, por exemplo, para os meus. Pega a guia, não, às vezes parece que é pensar em pegar a guia e ir indo pro local, parece que ela consegue analisar até a forma que o cara vai pegar a guia e quando não vai, né? Na forma de tu caminhar, o cão consegue analisar isso aí, dependendo do nível, né, analítico que tem e criação de vínculo que tu tem com o teu cão. Para entrar pro carro, por exemplo, né? Tu abre a porta do carro, o cão já sabe, né? Pode estar em qualquer lugar, como gosta muito e se sente bastante estimulado também. E foi bem dessensibilizado e trabalhado para gostar de andar no carro, né? No condicionamento clássico é abrir a porta, não precisa falar nada, o cão entra dentro do carro, né? Isso vale para o passeio, isso vale para o carro, isso vale para a alimentação e N outras coisas que a pessoa acaba fazendo no dia a dia, que tu não precisa dar algum comando, né, para o cão entender determinadas situações. Então, não sei se consigo ser bem claro, né, pessoal, mas é bem simples essa descoberta aí no caso, né? Mas alguém foi a primeira pessoa a descobrir e conseguir se basear e conseguir tirar conclusões, né? Conforme os experimentos que foram feitos. Então, conseguiu mostrar, né? Virou ciência, então, porque mostrou na teoria e mostrou na prática. E aí ficou algo comprovado mesmo, né? E que é uma das formas, né? E a continuação vai ser na live de amanhã, dos cães aprenderem. E é por isso que a gente fala tanto também, então, né, pessoal, na parte de estruturação da rotina. Aquelas pessoas, assim, tanto do filhote como do cão adulto, isso acontece, né?
tanto a estruturação da rotina do filhote, né, que vai para começar já corretamente a fazer as coisas, como uma reestruturação do cão adulto já, né, porque o cão adulto ele já gerou aquelas memórias, ele já tem que ter mais paciência para trabalhar o cão e tem que ter mais conhecimento também, né, porque tu tá extinguindo memórias que já existiam para conseguir gerar novas memórias, né, e aprendizados corretos, né. Então, é mais ou menos por aí, né, essa caminhada, né, pessoal? Não tem muito, não tem muito mistério, mas assim, é interessante que as pessoas entendam e saibam isso, porque a maioria das pessoas pula as etapas, como a gente estava falando antes, né? E não adianta pular algumas etapas na construção de um cão top, um cão legal, né? É, não é aquilo que eu sempre falo para as pessoas assim, são fases, né, de socialização, são fases dos medos, são diversas fases que o cão vai passando ao longo da idade dele, que aí que tu consegue, em determinadas situações, dar mais tarefas ou não dar mais tantas tarefas para o cão, né? Saber o time correto para não sobrecarregar também, né? Por exemplo, no caso de algum cão que faz bastante exercício, por exemplo, né? Enfim, aí vai do dia a dia, né? Da pessoa conseguir aplicar aquela disciplina e conseguir, né, aplicar corretamente tudo que o cão precisa para conseguir sanar, por exemplo, a nutrição dele, né? A parte que ele gasta no exercício, por ele ser um cão que faz muito exercício, e ele depois tem que repor também essa questão aí, né? E às vezes a pessoa também não tem muita noção assim de quantidades. E se a pessoa não tem uma noção de expressões corporais dos cães, né? Não tem uma noção de um conhecimento real, né? De cada cão que ela tem na frente dela, enfim, complica bastante, né? A pessoa não consegue entender o que está acontecendo. E, e no caso, o aprendizado do cão, né, pessoal, também é aquela coisa assim, não é algo que tu consegue atropelar também, entende? São etapas, né, do dia a dia que às vezes saem redondinho, às vezes por mais treinado que o cão seja, pela rotina mais estruturada e equilibrada que ele tenha, acontece alguns casos dele não tá bem afiado naquele dia, né? E tudo isso tem que ser lapidado, né? Então é aquela coisa que a gente sempre repete várias vezes, né? Não é uma receita de bolo pronta, né? Não é uma receita que tu pode aplicar em todos os cães, né? Porque cada caso tem a sua particularidade e tem sua personalidade, né? Por mais que os cães sejam da mesma raça, venham da mesma família, né? Venham da mesma ninhada, eles têm personalidades diferentes, né? Então vai do senso analítico que a pessoa tem, do conhecimento que ela tem, né? Para poder dar algum parecer do que está acontecendo, né? As pessoas vêm nos contatando também, né, pessoal, bastante por direct sempre, para tirar dúvidas, né, e nossos vídeos e tal. E muitas dessas dúvidas que as pessoas têm, nas conversas que as pessoas interagem com a gente sempre fala, né, e repete, dá para falar aqui também. Muitas das coisas, né, pessoal, não precisa tu fazer todo um adestramento, por exemplo, básico. Às vezes é um problema comportamental, né, problema de estruturação, de rotina, ou reestruturação. E a pessoa acha que, vou trabalhar uma obediência básica com o cão. Mas não é necessário, né, pessoal? Tem que adequar cada coisa ao perfil, ao que cada cliente precisa. Ou seja, muitas das coisas vocês podem ver até nos nossos perfis aí, a gente consegue resolver numa simples consultoria, né? Uma consultoria comportamental presencial, né? Ou online. E é com base nisso, né, pessoal, e com todas essas experiências que a gente já tem, né, com todos esses casos que a gente já passou, que a gente consegue também passar para o pessoal, que a gente resolveu aumentar o nosso portfólio de serviços e lançar também a mentoria agora para ter disponível para o pessoal, que ela vai ser um pouco, que é um pouco não, é bastante diferente, né, da consultoria. Por quê? Porque a gente também tem como bonificação dar acesso ao grupo para a pessoa que fizer a inscrição, né,
nessa mentoria aí. Então, aquele grupo ali, a pessoa já vai ter ele sempre, né, quando ela se inscrever, para tirar alguma dúvida, né? Mas no caso, essa mentoria aí que a gente só vai abrir no caso das inscrições para as pessoas que já estão interessadas, vai ser no caso amanhã, né? Mas no final da live aqui também a produção já mandou o link prontinho pra gente, que aí que eu vou colocar até na bio do perfil aqui. Aí o pessoal vai conseguir dar uma olhada ali no conteúdo, né, e tudo mais, e ver se gosta, se não gosta, né, mas todos esses problemas comportamentais aí a gente consegue resolver sem problema nessa mentoria, até porque para os 3 primeiros inscritos a gente vai dar uma aula a mais, no caso, né, a mentoria é uma aula de 1h20, 2 horas mais ou menos, né, e no caso, como bonificação para os 3 primeiros inscritos, a gente vai dar então 2 aulas, né, e mais o acesso ao grupo e tudo mais, né? E acesso ao grupo é para sempre. Então, basicamente seria isso daí mesmo, né, pessoal? Amanhã segue no segundo dia, né? A parte 2 no caso, terceiro dia, pra gente falar então do condicionamento operante, pessoal, né? E aí o pessoal vai conseguindo compreender mais, né? E que quer criar vínculo, no caso, né? Obviamente que isso é para o pessoal que quer estruturar realmente a rotina, né? E fazer a coisa funcionar mesmo com o cão, né? E dar um equilíbrio dos 3 pilares, como as pessoas sempre precisam fazer e às vezes tem um pouco de dificuldade, né? Conseguir conciliar certinho aqueles 3 pilares ali. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, caso tenha alguma pergunta aqui também, caso tenha alguma pergunta é só fazer aí pra gente. Caso não tenha, a gente convida o pessoal todo para participar amanhã também, né, da live aí pra gente ir conversando e o pessoal ir entendendo também, né, e as dúvidas vão nos enviando aí pelo direct sem problema algum e seguimos a caminhada, tá legal, pessoal? O linkzinho pro pessoal que quiser dar uma olhada, já vou deixar na bio do perfil aí. E a live vai ficar 24 horas disponível, né? E depois a gente deixa ela postada no YouTube daí. Tá legal, pessoal? Uma boa noite para todo mundo e um grande abraço.